entrevistarei hoje a Simone Alfaro. Fica até o final desse vídeo, porque eu e a Simone trabalhamos não só no navio, como também trabalhamos numa banda chamada Os Robervais, que fazia thrash dos anos 80, Gretchen, Ursinho Blau Blau, Sidney Magal, e ela vai contar uma passagem que aconteceu na Brise, que teve o Clube das Mulheres, e vocês precisam saber o que aconteceu, o desfecho dessa história. Então não percam, fiquem até o final desse vídeo, porque ali contaremos também como é a vida a bordo dos navios de cruzeiro. Simone, muito obrigado por ter aceito esse convite de participar desse meu projeto, que é entrevistar todos os meus amigos, os músicos, as cantoras que trabalharam comigo nos navios pelo mundo afora. E não foi só nos navios que nós trabalhamos juntos, né, Simone? Aliás, nós nos conhecemos no Robervais, nós vamos falar disso. Que prazer estar aqui com você, Tuti. Nossa, muito legal. Na verdade, a gente se conhece, muito tempo. Começou nos Robervais, depois a gente foi pro navio. Então, poxa, estou muito honrada pelo convite. A gente tem muita história para contar, bem legal. Obrigada. E eu me lembro que no ensaio dos Robervais, você levava o teu filho, você já tinha um filhinho, não é mesmo, Simone? Já tinha o Eduardo, na época eu acho que ele tinha uns 3 aninhos, bem pequenininho. Já está com 17 anos agora, tá um homem. Tá assim, um rapaz, depois ele fez até um cruzeiro com a gente, lembra? Foi bem legal. E Simone, você tem mais filhos? Tenho. Vou contar rapidamente a história. Eu tenho mais 2, né? Tenho o Davi e a Paola. A princípio, eu queria ficar só com o Dudu, por conta do lance de cantar em navio e deixar ele com o Cisne, com o pai, enfim. E ele já tem irmãos do primeiro casamento. Depois de 10 anos, eu tive uma amidalite, tomei um remédio, é bom já até para orientar a mulherada aí, e acabou cortando o efeito do anticoncepcional e veio o Davizinho. O Davi foi uma surpresa, assim, e veio numa época muito importante da minha vida, porque meu pai estava bem doente, e o Davi, ele veio como um presente de Deus, assim, na nossa vida, porque ele segurou a barra da minha mãe, da barra de todo mundo. Ainda meu pai soube da existência dele alguns dias antes, falei que estava grávida. Então, assim, a gente fala que o Davi é um presente de Deus, assim, não todos são, né? Filho sempre é um presente de Deus, mas o Davi veio numa missão. Depois de 4 anos, eu tive uma vontade muito grande de adotar uma criança. E eu queria adotar uma menina, eu queria adotar já grandinha, já para fazer companhia pro Davi. Mas aí Deus acabou me presenteando com a Paola, eu acabei engravidando e veio a nossa princesa. Aliás, eu vejo a Paola, ela sempre cantando nas tuas redes sociais. Aliás, vou deixar aqui o Facebook e o Instagram da Simone Alfaro, assim vocês podem seguir e também acompanhar a Paola cantando, é super legal. E aquela fase dos Robervais foi uma fase meio engraçada, né, Simone? Nós tocávamos thrash dos anos 80. Fala pra quem tá ouvindo, quais eram as músicas que nós tocávamos nessa época com a banda Os Robervais? Então, os Robervais foi assim uma divisão de águas na minha vida, porque até então eu só cantava MPB internacional, né? Você sabe disso. Os Robervais, ele era totalmente diferente do que eu já tinha feito. Eu cantava Gretchen, eu tinha até patrocínio de loja para usar roupa diferente, enfim. Eu cantava Rosana como uma deusa, né? O amor e o poder. Tocava Ursinho Blau Blau, Sandra Rosa Madalena, Metrô. Então, assim, era muito legal. E a gente teve um sucesso bem grande na época, né? A gente saiu na T-Revista, que era uma revista super renomada aqui da TV local, importante aqui da Baixada. Tinha noite que a gente fazia 2, 3 bailes, né? Shows. Então, era muito divertido. E eu posso falar, eu tenho uma passagem muito engraçada na banda Robervais. Eu lembro que a gente foi na antiga Brise, que hoje é a capital, aqui em Santos. Não sei se você lembra. Lógico, desse caso. Eu já sei o que você vai falar, eu lembro. Meu Deus. Gente, deixa eu contar pra vocês. Meu marido sempre me acompanhou, né? E nesse dia ele não pôde me acompanhar. Ele ficou com o Dudu na época. Ele falou, não, vai lá fazer um show. Eu cheguei lá, né, porque os meninos já sabiam. E tava tendo o Clube das Mulheres. Ia ter o Clube das Mulheres. Tu lembra disso, né, Tuti? Lembro. Que era com Oliver, né, na época que tinha... E tinha um quadro chamado Teste de Fidelidade. E era um sucesso aqui no Brasil. E esse cara foi fazer o Clube das Mulheres e depois a banda iria entrar. Bom, enfim, teve a apresentação dos meninos, a casa lotadíssima.
Depois entrou a banda Os Robervais. No que entrou a banda Robervais, eu fui cantar a música da Rosana. Tu lembra, Tuti? Lembro. Meu Deus, como se fosse hoje. Aí eu comecei a cantar a música da Rosana, O Amor e o Poder. O Oliver subiu no palco. Eu passei no teste, hein, gente? Aí, beleza. Os meninos, né? O Tuti foi um deles que ficou tirando sarro. Ah, vou contar pro alemão, não passou no teste, não sei o quê. Beleza, cheguei em casa, Tuti. O Sidney falou, e aí, foi beleza? Eu falei, foi beleza. Não contei nada, fiquei na minha. Foi tranquilo. Eu comentei assim por cima que teve o Clube das Mulheres, mas não comentei que o Oliver subiu pra dançar comigo. E no dia seguinte, né? Tinha um site chamado Clique Eventos. Isso. E aí o Sidney tava olhando na internet. Meu, a primeira foto que apareceu foi eu cantando e ele tá meio de lado assim. E, gente, juro por Deus, parecia que eu tava sentada no colo dele, do Oliver. Ele assim, vem aqui, Simone. Eu falei, oi, amor, o que foi? Ele, tu tá sentada no colo desse homem? Eu falei, não. Aí eu expliquei pra ele, não, veja bem, amor, eu tava cantando, ele subiu pra fazer uma interpretação lá, não sei o quê, tudo artístico. E, enfim, a gente começou a dar risada, ele leva muito de boa, sabe? Esse lance, ele sabe que eu sou cantora e pode acontecer, né? Ele assim, mas parece que você tá sentado no colo dele. Eu falei, só parece, amor, eu não sentei no colo dele, eu passei no teste e aí ele deu risada, enfim. Mas esse foi o desfecho, porque ele sempre me acompanhou, esse dia ele não pôde. Foi tenso o negócio, né? Mas enfim, passou. Verdade. Aliás, vamos falar do alemão. Quem é o alemão? O Sidney. E também me fala que ele tem uma profissão diferente, não é verdade? Nossa, o Sidney, ele é, né, alemão, todo mundo conhece de alemão. Ele, agora em abril a gente vai completar 20 anos já de casados. 20 anos, gente. Eu falo pra todo mundo que eu já vou pro céu, né? Ele fala que é ele que vai pro céu, falou que sou eu que vou pro céu. Ele trabalha com preparação de kart, né? Foi campeão brasileiro 2 vezes, pilotando, e hoje ele tem uma equipe grande, chama SC Kart. É muito legal, assim, ele é muito conhecido, já trabalhou para vários pilotos aí importantes. E ele tem essa equipe aí, e agora, esse próximo ano de 2021, ele vai começar a treinar de novo como piloto, que ele quer participar aí do Mundial, quer participar do Brasileiro. A vida dele é automobilismo. Eu canto e ele corre. Então é o seguinte, segue o Sidney também. Eu vou deixar aqui todos os lugares que vocês podem achar o Sidney. Assim vocês já ficam com a Simone Alfaro e o Sidney Carvalho. Simone, vamos falar agora do assunto principal, que foi o navio. Eu gostaria mais ou menos que você contasse a sua história, como é que você se sentiu dentro do navio, né, os sucessos, a falta que a família faz, afinal de contas o Dudu era novinho, né, também a falta do esposo, a falta de toda a família. Eu costumo dizer, Tuti, que assim, navio ou você ama ou você odeia. Assim, a minha opinião. No meu caso, eu amo cantar em navio. Eu tô falando da parte profissional, a parte cantora, né? Depois eu vou falar da parte emocional. A parte cantora é legal porque, assim, é um lance que você tá aprendendo todo dia, você canta todos os dias, e eu, como cantora, eu gosto de cantar todos os dias, sabe? Eu gosto de trabalhar. Você lembra até que tinha vezes que a noite estava mais tranquila e a gente demorava, às vezes, um pouquinho para entrar para cantar. E eu ficava, vamos cantar, tá? E vocês ficavam tirando sarra, vou te atirar no mar. Calma que a gente já vai começar. Então, assim, eu gosto desse lance de estar cantando e o lance também de você conhecer outras culturas também, né? Você encontra gente que fala italiano, fala inglês, fala francês. E o público também é muito rotativo, é muito legal. Então, assim, eu gosto. E a gente se sente muito valorizada, né? Eu comecei a cantar em navio quando vinham poucos navios ainda aqui para Santos. Então, assim, quando você descia, assim, acabava a temporada, a pessoa falava, olha, é a cantora do navio. Hoje já tá uma coisa mais comum. Vem muitos navios. Então, assim, tem muitas cantoras, muitas bandas. Mas quando eu comecei, não fiz muitas temporadas, mas eu comecei bem, bem antes. Então, assim, era muito valorizado. Não que hoje não seja, hoje também é, porém hoje é uma coisa mais comum. Agora, a parte emocional é triste, porque realmente o Dudu era muito pequenininho e muitas vezes eu fazia aquele bye-bye, né? Aquele bye-bye Santos, e eu ia de óculos porque cantava na beira da piscina, o olho inchado realmente de chorar, de ter que me despedir dele. Eu tenho até uma foto no Concais aqui em Santos, eu do lado, no vidro, pro lado de dentro do Concais, ele pro outro lado, e ele com a mãozinha assim, parado assim, chorando. Mas o que me consolava é que o Sidney sempre segurou a barra, sempre foi um paizão.
Ele até costuma dizer que ele aprendeu a ser pai mesmo com o Dudu. O Dudu usava fralda ainda, era bebê, assim, a minha primeira temporada. Era mais novinho que a Paola. Então, assim, a parte emocional da saudade. E quando eu comecei também, a internet não era tão boa quanto é hoje. Então, assim, era muito ruim a comunicação. Realmente, o lado emocional pega, você fica com saudade. E, assim, fora a saudade, eu não tinha noção, por ser o primeiro filho, que ele poderia adoecer. Podia se machucar, ele teve catapora, eu não estava aqui para acompanhar. Então, assim, algumas coisinhas que eu acabei perdendo por conta do navio, mas por um outro lado, eu tive a oportunidade de levar ele para ficar uma semana comigo no navio. E foi uma farra, né? Ficamos em cabine de passageiro. Você lembra, né? Foi uma bagunça danada. Mas é isso, assim, eu de verdade gosto muito de cantar em navio. Acho bem legal. Então, olha aí, mais uma vez aí, vou dar os parabéns para o Sidney, né, que segurou a bronca, né, durante esse tempo que a Simone estava embarcada. Realmente não é fácil, provou que foi um pai de verdade aí pro Dudu, e como até hoje, né, Simone? O Sidney sempre está junto com as crianças, né? E realmente o que você falou, Simone, é impressionante. Eu fiz uma entrevista com a Maley a semana passada e eu falei quase as mesmas coisas. Por exemplo, de quando eu comecei, que foi em 1994, só vinham 2 navios aqui para o Brasil. Então era bem mais difícil embarcar, realmente vem 17, né? Então, assim, facilitou bastante, o que não impede de você ir lá para o navio e tentar. Olha, vale a pena. Eu também, você sabe, Simone, eu adoro a vida de navio. Eu acho que eu cumpri tudo que eu tinha que cumprir lá. Agora eu tô aqui na Alemanha. Mas realmente, Simone, foi perfeito o toque que você deu. Vale a pena pela experiência que é única e é para sempre. Agora, Simone, uma coisa que eu sempre te vi na TV. Te vi em muitos programas. Você pode explicar um pouco sobre os programas que você participou como cantora? Eu fui no Raul Gil em 2003, 2004, 2005. E eu fui numa época que era muito difícil ir no programa. E eu tive a honra de ser convidada pelo maestro Gino, que era o maestro do programa na época. E foi muito legal, uma baita experiência, assim. Dá uma visibilidade muito grande à televisão. Depois também, em 2008, eu fui finalista no programa Astros, no SBT. E também foi bem legal. Ô Simone, e você tem um ídolo, né? Uma cantora. Quem é essa cantora? E você a conhece pessoalmente? Tenho sim, desde criança. Eu tenho a cantora Rosana, né? Rosana Fiengo, para quem não se lembra, é a cantora que eu até já falei aqui das músicas, que canta como uma deusa, nem um toque, custe o que custar. É uma cantora que fez muito sucesso na década de 80, 90. E eu conheço pessoalmente, sim. Foi uma história muito engraçada também, porque eu tenho uma irmã gêmea, Cíntia, e a gente sempre foi muito fã da Rosana. E eu lembro que meu pai tocava num restaurante chamado Panela de Barro, você deve lembrar. Eu toquei. Um restaurante também que era muito tradicional, com músicas ao vivo aqui da Baixada Santista, aqui em São Vicente, no Itararé. E uma vez teve um show da Rosana na praia. E o meu pai era muito coruja, né, com as gêmeas, né, as filhas gêmeas. Então ele sempre levava eu e minha irmã, até porque a gente já cantava nessa época, não profissionalmente, por ser criança, mas porque a gente dava canjinha, né? Meu pai tinha banda, então a gente já começou muito pequena. Tanto, Tuti, que a minha primeira carteira de ordem dos músicos eu tirei em 89. Eu era muito criança. E eu tive que tirar por conta de juizado de menor, né? Para o meu pai falar, não, tá acompanhando aqui, já são cantoras. Então o pessoal às vezes pergunta assim, canta há quanto tempo? Aí eu mostro a carteira, desde 89 tem minha carteira da ordem dos músicos. E aí, voltando ao lance da Rosana, o restaurante ficava muito perto de onde ia ser o show, que seria na praia. E aí, eu e a Cíntia sumimos. A gente fugiu. Meu pai estava tocando no palco. Eu e a Cíntia falamos assim, vamos no show? Aí ela, vamos. 2 terríveis, né? Aí meu pai terminou de tocar, falou, cadê as meninas? Aí corre, cadê as meninas? Procura as meninas. E o show da Rosana rolando a todo vapor. Foi quando meu pai falou, vamos no show atrás das meninas. Nisso já estava garçom, já estava o dono do restaurante, todo mundo procurando a Cíntia e a Simone.
Quando chegaram no show, adivinha onde estavam as meninas? Cantando com a Rosana lá no palco. Então, assim, a gente sempre foi muito atrevidas. E a gente conheceu a Rosana assim. No dia seguinte, a gente foi pro hotel se encontrar com ela e aí, depois disso, a amizade nunca mais parou. Tanto que a Rosana, o pai da Rosana já é falecido, o seu Aldo, ele falava pro meu pai assim: Nilson, eu joguei a forma fora e você catou a forma. E fez duas. Porque na época, hoje em dia nem tanto, essas bochechas eram meio parecidas e a gente usava o cabelo muito igual e tinha o lance do cabelo meio arrepiado. Então, assim, até hoje eu sou muito fã, né, da Rosana. Para mim é uma das melhores cantoras do Brasil e baita musicista, multi-instrumentista. E a gente sempre se fala pelo WhatsApp, enfim, eu tenho muita amizade mesmo. Às vezes eu coloco fotos nossa no Face e coloco a minha mana. Então tem muita gente que acha, Tuti, que somos irmãs de sangue. Nossa. Mas na verdade não, porém é mais do que irmã para mim. Aliás, vamos falar da sua irmã, né? Que você é uma família assim de músicos e cantores, né? Começou tudo com seu pai, né? Como é o nome do seu pai? O nome dele é Nilson. E ele teve uma banda chamada Estilo 7, que começou na mesma época que o Blue Up. Eu me lembro. E meu pai chegou a acompanhar Jorge Benjó, alguns artistas aí da época dele. E teve muito tempo essa banda Estilo 7. Tanto que, quando eu me apresento aqui em Santos, na Fonte do Sapo, pelas prefeituras, né, que eu faço as tendas de verão, eu uso esse nome na banda Estilo 7. E as pessoas mais antigas já falam, é a banda Estilo 7, que era do Nilson. Na época, era o Nilson, meu pai, baixista, aí tinha o Airinho, primo do meu pai, também grande músico, ele era guitarrista. Aí tinha o Américo, que era o cantor também, tudo cantor aqui da Baixada que todo mundo conhece. Tinha o Beto Pedaleira, que inclusive foi o meu primeiro embarque. O Beto era o baterista, então assim, para mim era minha figura de pai, assim, minha figura familiar na banda do meu primeiro embarque era o Beto. O Beto Pedaleira é um amor, toca muito. Então assim, meu pai, acho que a gente pegou essa veia aí do meu pai mesmo, assim, ele respirava música. E aí eu e minha irmã começamos a cantar muito novinha com ele. Então é o seguinte, eu vou deixar todos os contatos aqui na descrição do canal. Qualquer coisa vocês comentam no canal. Aqui aparecerão 2 vídeos. Um é para você clicar e tem todas as playlists das entrevistas que eu tenho feito aqui no canal. Tem muitas informações de como é viver fora do Brasil. E agora que eu estou fazendo essa série, está começando agora em 2021, sobre como é a vida a bordo dos navios, né? Como músico, como cantor. Então deixarei todas essas informações na descrição do canal. Simone, gostaria muito, muito de te agradecer novamente por ter aceito esse convite e realmente foi muito prazeroso, né, te reencontrar, mesmo que pela internet. Assim que eu for para o Brasil, vou te procurar para nós conversarmos pessoalmente. Nossa, Tuti, eu que agradeço, assim, foi muito legal. E olha que tinha assunto para ficar aqui umas 24 horas, no mínimo. Me sinto honrada pelo convite, muito obrigada. E você é meu convidado, quando você vir aqui pro Brasil, vem aqui em casa, tá aqui com a gente, fazer um som, cantar umas músicas. Muito obrigada. E logo, logo também vou aí, aparecer aí, hein, fazer um som aí com você. Vem mesmo, vem que tem lugar pra gente tocar por aqui. E agora uma coisa que eu falo em todos os finais dos meus vídeos: nunca desista dos teus sonhos. Obrigado, Simone. So far from me.